Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém acordado aí? Alguém alegre com Jesus? Que bênção. Meus irmãos, nós fizemos durante alguns dias aqui, os 12 dias, a leitura em Tiago 5. E eu quero fazer essa leitura, já foi lida no início do culto, mas nós vamos ler mais uma vez Tiago capítulo 5 e versículos 15 e 16. Glorificar a Deus pela minha vida, pela vida de cada um que conseguiu chegar, não somente hoje, mas durante esses 12 dias que nós estivemos reunidos aqui, adorando o nome do Senhor, ouvindo a santa palavra, glorificando aquele que vive e está reinando no nosso meio. Adorar a Deus também pela vida de cada um que nos visita nessa noite. E eu creio que pela bondade e justiça do nosso Todo-Poderoso, você que veio der crédito à palavra, você que veio para adorar, você vai sair melhor do que você entrou em nome de Jesus. Quem encontrou Tiago 5,15 diz: eu achei. Amém, diz assim a palavra de Deus: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode tomar assento, glorificando e bendizendo o nome do nosso poderoso. Meus irmãos, que maravilha poder participar de uma campanha tão abençoada como essa, uma campanha de oração, porque ao longo da caminhada, dentro dos testemunhos que nós vamos ouvindo e da palavra que é ministrada aos nossos corações, tanto através de alguém, de um servo, também quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, o Senhor ministra aos nossos corações, e por esse motivo nós vamos aprendendo durante esse tempo, e nós vamos chegando à conclusão que nós não podemos ficar sem orar, porque a oração é a única forma de você falar com Deus. A oração é combustível, a oração é alimento, a oração é algo que move as mãos de Deus a nosso favor. A oração nos faz prosseguir, mesmo quando nós estamos de alguma forma com as nossas forças limitadas. A oração, ela não permite que nós venhamos a parar, estacionar, desistir, desfalecer no meio da nossa caminhada. Através da oração nós vamos continuar, vamos cantar o hino da vitória, vamos declarar que só o Senhor é Deus, entendendo que aquilo que Ele fez, só Ele poderia fazer nas nossas vidas. Através da oração você recebe resposta. Através da oração Deus abre portas. Através da oração Deus fecha covas. Através da oração, aquilo que era improvável, aquilo que o mundo está dizendo que não tem jeito, que é impossível, aquilo que a ciência já diz que não pode acontecer, vai acontecer, porque Deus é Deus do improvável. Deus não é Deus limitado, Deus é Deus do impossível, Deus é Deus das causas perdidas. E a Bíblia diz no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que Deus sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes que nós o pedimos. Mas nós não podemos parar, não podemos acomodar, porque a Bíblia também diz que o Senhor fala: clama a mim que eu vou te responder. Então é por isso que nós não cessamos a nossa oração. É por isso que muitas vezes alguns dizem que isso é loucura. Alguns dizem: para que isso?
Você pode simplesmente entrar para o seu quarto, orar, falar com o Senhor que Ele vai te ouvir e vai te atender. É bem verdade, mas quando o nosso coração está desejoso por ir à casa do Senhor, nos reunir com os irmãos, na comunhão, orar, clamar, pedir e glorificar o nome de Deus, entendendo que Ele vai realizar, prestar culto de ação de graças, mesmo antes de acontecer. Isso é o que nós temos que ter dentro dos nossos corações. Porque depois que a bênção já foi alcançada, é fácil fazer um culto de ação de graças. Já recebeu o carro, já comprou a casa, as dívidas eram muitas, Deus enviou recurso, provisão, e você conseguiu pagar. Agora vamos fazer esse culto. Mas eu quero ver você dobrar o seu joelho e orar, e antes de Deus começar a agir, você já está adorando, entendendo que Ele pode, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Não tem inferno, não tem Satanás que vai impedir as poderosas mãos de Deus de agir ao teu favor, igreja. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 e 10, vai falar de alguém por nome de Jabes. Jabes era de uma família que não era abençoada. Mas um certo dia, Jabes, mesmo vivendo no meio de pessoas que não eram abençoadas, como nós também vivemos, ele não se importou com isso. Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, se amplificardes, se a tua mão for comigo e me livrar do mal, eu te glorificarei. E a Bíblia vai dizer que mesmo sendo improvável diante dos olhos humanos, porque aquela família, aquele povo não era abençoado, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não é um Deus limitado, Ele é o Deus que age no improvável, Ele é o Deus que age a hora que Ele quiser. Não é porque os outros não eram abençoados que Ele não poderia abençoar aquele que fez uma oração e confiou nele. Nos dias atuais é assim. Talvez seu vizinho não tenha recebido bênção, talvez a tua família não tem sido abençoada. Ore, clame ao Senhor, coloque diante dele aquilo que você necessita, e já entendeu que as pessoas não vão poder te ajudar, mas ele, com as suas fortes e poderosas mãos, vão poder realizar aquilo que você não pode alcançar. Ele vai te ajudar, você vai alcançar. O improvável vai acontecer através da oração de fé que você vai fazer, igreja do Senhor. Nesses versículos que nós lemos aqui, nesse capítulo, no início, Tiago, nós lemos só o 15 e o 16, mas se ler mais adiante um pouquinho, vai falar a respeito de Elias. Entenda uma coisa, não é a oração que você faz que é poderosa, é o Deus que ouve a tua oração, que tem poder nos céus e na terra, em cima e embaixo, para fazer aquilo que Ele quiser fazer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Um dia Elias orou e fogo desceu do céu. Que oração, que Deus poderoso. Nesses versículos que nós lemos aqui durante alguns dias, a Bíblia vai dizer que Elias orou e a chuva cessou, parou de chover durante 3 anos e 6 meses. Depois Elias orou de novo e chuva caiu do céu. Não dá para ficar sem oração. Nós temos que entender uma coisa: enquanto nós estivermos lutando com as nossas próprias forças, enquanto nós estivermos confiando em nós mesmos, enquanto nós estivermos confiando no humano, no carnal, nós não receberemos vitória. O que vai trazer vitória para a tua vida é joelho dobrado, é a fé naquele que está vivendo e reinando e está atento, ouvindo o teu clamor, igreja. Permaneça orando, permaneça clamando. A oração da fé salvará o doente. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e Deus manda o profeta Isaías dizer para ele que ele morreria e não mais viveria. Põe em ordem a tua casa. E a Bíblia vai dizer que aquele homem acamado, ele vira o rosto para a parede, vira o rosto para o lado e faz uma oração sincera, uma oração com os argumentos verdadeiros, e Deus ouve a oração dele. Senhor, eu andei diante de ti com inteireza de coração, eu andei nos teus caminhos
caminhos, eu andei em retidão, eu andei conforme a tua palavra. E a Bíblia vai dizer que Isaías estava no pátio, não tinha ido nem embora ainda, e Deus manda voltar. Volta lá e fala que eu acrescentarei 15 anos na tua vida. A oração alcança um Deus que tem poder, igreja. E Ele vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Entenda uma coisa: aquele que já tem intimidade com o Senhor, ele não pode ser paralisado. Você que ora, não é o diabo que vai te parar. A Bíblia fala de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, abria a janela do seu quarto de frente para Jerusalém, orava 3 vezes. Aquilo estava incomodando o inferno, aquilo estava incomodando aquelas autoridades. Baixaram um decreto que quem orasse, a história é bastante conhecida, se desobedecesse, ia ser jogado na cova dos leões. Mas quem tem intimidade com Deus, fala com Deus todos os dias, não pode ser paralisado, não consegue parar de falar com o Senhor. E a Bíblia vai declarar que Daniel, da mesma maneira que ele fazia antes do decreto, ele permaneceu fazendo, orando 3 vezes ao dia com a janela aberta. Ele não se escondeu, ele não acovardou. E aquele decreto foi concluído, foi feito na vida de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. A história é muito bonita, a história é conhecida. Os leões não tocaram, leões famintos, eu acredito, tiveram que jejuar, porque aquele estava sob as poderosas mãos do Senhor. E quando você está sob as poderosas mãos do Senhor, o inimigo não pode tocar, ninguém pode te matar. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, na parábola do juiz iníquo, ele está ali ensinando aos discípulos acerca do dever de orar sempre e não desanimar. O interessante é que o próprio Jesus ensina acerca do dever de orar sempre, não desanimar, não desfalecer, não parar, não cessar na oração. E nos dias atuais alguém chega para mim, chega para você e diz assim: para que tanta oração? Para que 12 dias na campanha, orando 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, levantando clamor na igreja? É porque o mestre dos mestres é quem nos ensinou, e nós não seremos paralisados, porque a intimidade que Daniel tinha chegou aos nossos corações, igreja do Senhor. Foi Jesus quem disse: orai sem parar. Ele é quem ensinou acerca do dever de orar sempre, não perder as forças. E o interessante é que aqueles que caminhavam com Jesus, eles aprenderam direitinho, porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a Bíblia vai nos provar isso. Pedro e João entenderam aquela mensagem de Jesus acerca do dever de orar sempre, não desanimar, não parar. Porque 2 homens cheios da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, a ponto de falar para um coxo que era coxo há mais de 40 anos: levanta e anda em nome de Jesus, e estender a mão para aquele coxo, e milagrosamente ele levantar e entrar para o templo para adorar a Deus. É porque eles tinham que ter entendido já a igreja do Senhor. Não era para parar, não era para cessar, era para continuar a oração. Porque isso tudo aconteceu quando eles subiam juntos ao templo, na hora da oração para orar. Se você for analisar, aqueles homens não precisavam de orar, eles já estavam cheios do poder, eles não tinham entrado ainda e orado, foram na entrada, antes deles entrar e falar, e o coxo levantou. A história desse coxo é bastante conhecida. Então, meus irmãos, quem quer te parar, quem quer te calar, quem quer te desanimar, é o inimigo. Mas a Bíblia, Jesus, ele está o tempo todo ensinando: não pare. Ele está o tempo todo te dizendo: continue, persevera, prossiga, siga adiante. Muitas vezes é difícil, para mim, para você, porque o cansaço chega, o desgaste vem, muitas coisas acontecem no dia a dia nas nossas vidas, as acusações vêm, os levantes do inimigo vêm. É muito fácil falar, mas quem está vivendo uma certa situação de vale, de deserto, talvez está perdendo um pouco das forças, ele pode até não conseguir, mas entenda uma coisa: se a tua vontade é permanecer, é prosseguir, é continuar adorando, é continuar clamando, se precisar, o Senhor vai te carregar nos braços, mas você não será paralisado, igreja do Senhor.
poder do Senhor é quem nos alcança. Lucas 19, a Bíblia fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos se alegrava e começou a dar louvores a Deus em alta voz. O teu louvor a Deus, o teu clamor, ele incomoda. Mas não pode parar, não interessa se está incomodando. Se você está adorando a Deus, louvando a Deus, clamando ao Senhor, continua, permaneça. E a Bíblia vai dizer que um grupo de fariseus que estava ali também, chega em Jesus, fala, repreende eles, manda eles parar. Jesus fala, se eles se calar, as pedras vão clamar. Nosso clamor, ele não pode ser paralisado. Nós temos que continuar, igreja do Senhor. Presbítero Neucivaldo clamou junto com a igreja aqui os 12 dias. Quem conhece o presbítero Neucivaldo sabe que ele é fervoroso, sabe que quando ele pega o microfone, ou sem microfone, que ele vai levantar um clamor, o clamor é em alta voz. E eu creio que alguém pode dizer, para que isso? Porque não ora mais baixinho, está me atrapalhando, não precisa disso. Neucivaldo, quando Deus deu a ordem para que as muralhas de Jericó fossem derrubadas, ele disse o seguinte a Josué, e Josué obedeceu. Por 7 dias, vocês vão rodear a cidade, vocês vão dar voltas na cidade. E a Bíblia vai dizer que nos 6 primeiros dias, eles deram uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E quando eles terminaram aquele início daquilo que Deus tinha ordenado a fazer, através de Josué, a Bíblia vai dizer que o povo gritou em alta voz e as muralhas foram ao chão. Deus trabalha da maneira que Ele quer, Deus age da maneira que Ele quer. Enquanto alguém está querendo te calar, enquanto alguém está mandando você baixar a voz, Deus está quebrando as muralhas que te impedem de vencer, igreja. Enquanto o mundo, os fariseus tentam nos calar, Deus está dizendo nos dias atuais aquilo que Ele falou para Jeremias, quando estava no cárcere. Clama a mim que eu responder-te-ei. É Deus te orientando, falando para você clamar, e já te dando a certeza que Ele vai te responder. Isso é maravilhoso, igreja do Senhor. Te mostrarei coisas grandes. Nos dias atuais isso não mudou. O fariseu, o mundo, ele pode até querer te calar, mas Deus quer ouvir a tua voz. E é cada um do seu jeitinho. Alguém tem uma maneira mais tranquila, uma forma mais pausada de falar. Deus está ouvindo da mesma forma. O que não pode é eu escolher como fulano vai falar, como ciclano deve falar, e ninguém me orientar como eu devo falar, sendo que eu já estou sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui nessa noite. Um certo dia, eu me incomodei com isso de ouvir pessoas, Diácono Fernando, falar, para que ficar fazendo barulho? Para que falar num tom de voz tão alta? E eu me incomodei, estava recebendo aquela palavra que era do ser humano, era do carnal, não era de Deus. E um certo dia eu cheguei numa certa igreja e fiquei lá sentadinho, quietinho, e falei, hoje se eu receber aqui uma oportunidade, eu vou levantar devagarzinho, chegar, abrir a minha Bíblia de forma bem vagarosa, e vou fazer a leitura do versículo tal, pausadamente. E fiquei ali. Esse era o jeito que eu tinha programado e planejado. Passou cerca de meia hora. Pastor Caio está com a oportunidade para dar uma saudação. Irmãos, eu peguei o microfone, coloquei a Bíblia aqui em cima.
Antes de eu abrir a Bíblia para ler aquele versículo, fazer aquilo que eu tinha programado, eu já saí de perto do púlpito, comecei a andar de um lado para o outro, comecei a glorificar o nome de Deus, recitei aquele versículo que eu ia ler, porque eu já sabia aquele versículo de cor, porque já tinha lido ele diversas vezes, e o povo começou a adorar a Deus, dar glória, e Deus falava ao meu coração: não é do seu jeito, não é do jeito das pessoas, não é do jeito do mundo, é do meu jeito, permanece fazendo e adorando da forma que eu quero. E nós temos que fazer dessa forma, igreja do Senhor. A nossa oração não pode ser uma oração limitada. Jesus um dia disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em oculto, que Deus te abençoará secretamente. Nós temos que fazer isso. Nós somos falhos, porque quanto tempo nós passamos na nossa casa, e às vezes a gente fica tempo sem entrar para o quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e orar. Mas a nossa oração não se limita somente a isso. Jesus não disse somente isso. E eu vou te provar no final que o próprio Jesus fazia diferente. Ele não simplesmente orava somente no seu quarto. E nós temos que entender a palavra. Nós não podemos pegar apenas um versículo isolado e achar que a palavra toda, a Bíblia é muito maior do que um versículo, igreja do Senhor. Então que nós possamos entender de forma real a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor. Ele não pode se limitar à circunstância, à forma que nós estamos vivendo no momento. Não pode se limitar a lugares, a locais. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor, ele tem que estar dentro de nós. E no momento que nós entendemos que é hora de adorar, que é tempo de clamar, nós vamos obedecer à voz do Espírito Santo, porque através da nossa obediência, fogo vai cair do céu, algo vai acontecer. Quando o teu clamor sobe, a resposta desce, porque é de lá que vem a tua recompensa e o teu socorro, igreja. Nós temos que olhar os resultados na palavra. Nós temos testemunhos vivos. Se pegar o microfone e dar para cada um aqui, ó, você orou algum dia, Deus fez alguma coisa, através da tua oração, todo mundo vai ter muitas coisas para falar, porque Deus realiza nas nossas vidas. Nós pedimos e Ele faz. Nós é que somos falhos muitas vezes porque não agradecemos. Esses dias eu me preocupei porque Deus fez uma coisa para mim, e eu fui lembrar horas depois de agradecer. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu não lembrei de agradecer uma coisa tão boa dessa? Eu fui lembrar depois, né, pedir perdão a Deus, porque a gratidão ela tem que estar dentro dos nossos corações. Você não tem que ter tempo para pensar: isso aqui é para agradecer. Não é não, aconteceu, já agradece, é na hora, porque o nosso Deus é soberano, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para orar e desceu de lá com os 10 mandamentos. Quando você ora, tem resultado. Quando você ora, tem resposta de Deus. Quando você ora, Deus manda para o povo dele algo que será necessário nos dias vindouros, como está sendo nos dias atuais, nas nossas vidas até hoje, igreja do Senhor. A Bíblia diz que o povo clamou e Deus livrou o povo da escravidão, do deserto. E quando nós falamos que nós não podemos depender de local, de circunstância, isso é uma realidade, uma verdade. Perto da meia-noite, de horários, perto da meia-noite, Paulo e Silas orou na prisão. Jonas, por ter desobedecido, Deus permitiu que fosse parar no ventre do inferno, no ventre do grande peixe. E de lá ele orou e Deus deu vitória para ele. Então já pensou se nós fôssemos limitados em orar somente no nosso quarto? E quando nós estivermos no nosso trabalho, nós depender de Deus, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Estou lá no meu trabalho, dependente de um agir de Deus, e tem que esperar chegar em casa para orar. Não, eu vou orar ali. Talvez no meu trabalho eu não posso dobrar o meu joelho, eu não posso orar em voz alta, mas aqui na minha mente eu estou orando: Senhor, age a meu favor. Senhor, eu não dou conta sozinho. Senhor, me ajuda. Senhor, faz. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, Senhor. A oração ela não pode ser paralisada. O tempo de clamar não é só quando está tudo bem, não, meus irmãos. Se nós olharmos para a palavra, está na crise, está clamando. Nós citamos aqui Ezequias no leito, mas está clamando a Deus, usando argumentos fortes na presença do Senhor, e Deus agindo na vida dele. O povo clamou no deserto, está no vale, clama. O inimigo se levantou, clama também.
está numa prova grande, não está conseguindo sair dela, vai clamando que Deus vai te tirar dela no tempo oportuno, igreja do Senhor. Clame agora, clame em todo tempo. É tempo de clamar a Deus para que Ele possa agir na sua vida. Irmã Sara, olha para cá. Deus, Ele basta a si mesmo. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, Ele faria, Ele não precisa. Mas pela sua misericórdia, justiça, bondade, Ele nos escolhe aqui na terra como instrumentos dEle. E quando nós não rejeitamos esse chamado do Senhor, quando nós aceitamos, nós entramos numa batalha grande, numa luta travada, para fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, nos chamou para fazer, mesmo Ele podendo fazer tudo sozinho. E quando nós entramos nessa batalha, vai ter um desgaste, vai ter uma preocupação, vai ter medo, vai ter um cansaço muito grande. Em alguns momentos vai ter um desânimo. Em alguns momentos você vai pensar assim: Deus me chamou para essa obra, mas essa obra não está rendendo frutos. Deus me chamou para esta obra, mas parece que Deus não está enviando pessoas para me ajudar nesta obra, a fazer esta obra, a realizar o que Ele quer que seja feito. Isso passa nos nossos corações. E quando essas coisas acontecem, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, nós pensamos em entregar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas Deus te fala nessa noite: permanece, continua. Sabe por quê? Talvez você mesmo não vai ver o fruto daquilo que Deus te chamou para fazer, mas os frutos estão rendendo, porque Deus não erra, Deus não falha. Deus te chama para render fruto, então está rendendo fruto, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Permanece, continua. Agora você está plantando a boa semente. Está no tempo do plantio, mas a colheita vai chegar. Recebe essa palavra na tua vida, minha irmã. Paulo fundou a igreja de Tessalônica, mas a Bíblia vai dizer que ele não pôde ficar por lá. Junto com Silas, eles foram expulsos por um grupo de judeus. E Paulo já estava em Corinto, quando ele recebe de Timóteo, seu amigo e companheiro na obra, a boa notícia a respeito do crescimento daquele povo, da igreja que ele havia fundado naquele lugar, e não pôde ficar. Então Paulo se alegra e, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E dentro dessa carta, Paulo aconselha aquele povo: examinai tudo, mas retende o que é bom. Nós temos um defeito de examinar as coisas e querer reter o que não presta, o que vai nos entristecer. Permaneçam firmes na fé, continue na caminhada com o Senhor, não pague o mal com o mal. Alguns conselhos que Paulo dá àquele povo, que nos dias atuais serve para todos nós. Em tudo dai graças. E aí Paulo fala: orai sem cessar para aquele povo. E a palavra está dizendo para mim e para você nessa noite: orai sem cessar. Nós temos que olhar para a palavra, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é dessa forma que nós vamos vencer, igreja do Senhor. Interessante que essa palavra, ela já estava no coração da igreja, porque quando Pedro havia pregado as boas novas, falado a palavra genuína, orado e alcançado vidas para o reino, as autoridades terrenas se enfureceram com isso. Então Pedro é levado à prisão em Atos 12. E aquele povo que ele enfrentou as autoridades para falar, levar as boas novas, falar a palavra genuína, está em Atos 4, que um grupo de autoridades fizeram uma roda e juntou João e Pedro ali no meio e perguntou: com que poder, com que autoridade, em nome de quem vocês fazem isso? E deram a ordem para que eles parassem. Mas eles não pararam, porque o que impulsionava eles não eram eles mesmos, não eram as suas próprias forças.
Era o poder de Deus que havia, era o Espírito Santo que havia naqueles homens. Então eles continuam fazendo aquela grande obra, mas em Atos capítulo 12 a Bíblia vai dizer que eles foram levados à prisão. E aquele povo que ele teve que enfrentar as autoridades terrenas para reunir, para falar a palavra genuína e alcançar aquelas vidas, foram aqueles que foram dobrar o joelho por ele quando ele foi para a prisão. Vale a pena você levar a palavra de Deus, vale a pena você não ir por aquilo que a autoridade terrena está mandando você fazer, vale a pena você continuar realizando a obra que Deus te mandou realizar. E o interessante é que quando Paulo fala aqui aos Tessalonicenses, orai sem cessar, isso já estava no coração daquela igreja, porque a Bíblia diz que no dia seguinte Pedro seria morto, e a Bíblia diz que a igreja se reúne na casa de Maria e vai fazer oração constante, oração contínua, oração sem cessar, e Deus age. E eu posso conjecturar aqui aquele povo orando naqueles dias: Senhor, tem misericórdia, Pedro está lá preso, liberta Pedro daquela prisão, Senhor, amanhã não vai dar mais tempo, Senhor, haja ainda nesta noite, Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo àquele lugar, e o anjo vai lá e entra, e ninguém vê nada. A Bíblia diz que eram 16 guardas para vigiar um homem, e ele entra lá e solta Pedro, ninguém vê nada, e de forma extraordinária a glória de Deus foi naquele lugar, meus irmãos, através da oração. Ali tinha alguém justo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia está dizendo que a igreja se reuniu, o povo se reuniu. Eu não sei se todo mundo ali era justo, mas ali tinha alguém justo, porque Deus agiu de forma extraordinária. A Bíblia diz que quando o anjo vai libertar Pedro, os portões se abriam automaticamente. Alguém falou alguma coisa aqui dessas atualidades aí, e isso aí, irmãos, que a gente vê hoje em dia, que a gente acha legal, né? A pessoa chega de carro, antes de chegar, aperta um controlezinho bem miudinho, pequenininho assim, o portão abre sozinho, a pessoa entra. Osmar tem lá, né, Osmar? Osmar é chique, tem lá. E o portãozão vai abrindo assim, o carro entra, e já aperta o botãozinho e fecha de novo. Isso aí, ó, meus irmãos, isso não é novidade não. Isso aí, quando Pedro foi solto da prisão lá, ó, os portões se abriam automaticamente. Lê Atos 12 lá, está na palavra, igreja do Senhor. Isso é poder de Deus. Só Deus pode fazer isso aí. E nos dias atuais também, porque o homem não tem sabedoria suficiente para inventar um negócio desse, não. Se não for uma inteligência, uma sabedoria que vem do alto, homem nenhum tem poder para inventar uns negócios chiques desse, né? Mas na frente eu vou pôr um desse lá em casa, só para mim, quando eu estiver virando o retorno, eu já aperto o controle. Oh, coisa maravilhosa, hein? O trem é bom demais, tem muita gente aqui que tem. É muito legal isso aí. Irmãos, quando nós oramos, nós não entregamos as nossas causas, não é para um familiar, não é para um irmão da igreja, não, porque nós já entendemos que a nossa família, os nossos irmãos, que são muito queridos, que nós respeitamos muito, que nós sabemos que pode nos ajudar em muitas coisas, pode ser instrumento de Deus nas nossas vidas, e a obra de Deus ser feita através de alguém aqui nas nossas vidas, mas nós oramos entendendo que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e não interessa qual é a causa, se Ele quiser, Ele vai fazer, não vai ter impedimento. Então o tempo de orar, ele continua, o tempo de orar, de clamar, começou lá atrás, começou desde o início. A Bíblia vai nos mostrar que os patriarcas oravam, os juízes oravam, os reis oravam, os profetas oravam, os discípulos oravam. Jesus Cristo de Nazaré teve uma vida de oração, um ministério de oração. É bem verdade que sofreu as dores, é bem verdade que passou por injustiça, por muitas coisas, mas um ministério de oração repleto de grandes acontecimentos. E nos dias de hoje, se você orar, se você clamar, Deus vai fazer, porque Ele pode, igreja do Senhor. Ora, confia, espera no Senhor, que no tempo oportuno a tua bênção vai alcançar. Jesus orou do início ao fim. A Bíblia diz que Jesus orou antes de tomar decisões. Você tem orado ou você tem tomado a decisão na pressa,
na doida, como diz o outro aí faz dar errado, depois, por que esse trem deu errado? Porque não orou antes de tomar a decisão. Então, o próprio Jesus, o Todo-Poderoso, o Perfeito, irmã Camila, orou para tomar decisões. A Bíblia declara, a Bíblia diz que Jesus orou quando enfrentou provações, a Bíblia diz que Jesus orou em um dia muito difícil. Jesus se fez carne, andou, caminhou no meio de nós, para nos mostrar que para nós é possível também. Porque quando ele esteve aqui, ele não deixou de ser Deus, 100% Deus, mas era 100% homem, para nós entendermos que nós também somos capazes de orar, de clamar, esperar no Senhor e receber a nossa bênção, receber aquilo que nós necessitamos e não conseguimos fazer. E não adianta lutar como a mulher do fluxo de sangue fez, buscou recurso em todos os lugares, gastou tudo que tinha e nada aconteceu. Mas quando tocou nas vestes de Jesus, o milagre aconteceu. Não adianta relutar, é só Jesus que vai poder fazer na tua vida e é no tempo do Senhor. Jesus orou quando foi batizado. Nós falamos aqui anteriormente, e eu falei que ia mostrar para vocês que a nossa oração ela não pode se limitar a lugares, a horários, a circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus orou em lugar solitário, em lugar deserto. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira. É o que eu falei no início, aí alguém quer te parar, não precisa de orar desse tanto não. Meus irmãos, vamos olhar mais para a palavra, porque o inimigo ele manda recado também. Nós não sabemos, muitas vezes nós estamos recebendo lavagem. Nós não somos porcos, nós somos filhos daquele que vive e reina. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos daquele que é a rocha, nós somos filhos daquele que é a fortaleza, nós somos filhos daquele que é o socorro bem presente, nós somos filhos daquele que está aqui realizando o desejo do teu coração, segundo a tua própria vontade, que é soberana, igreja. A Bíblia diz que Jesus orou, ó a gratidão, na multiplicação dos pães e dos peixes. E depois, Jesus orou quando alimentou os 5.000. Nós temos que orar, mas temos que agradecer também, igreja. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Então permaneça firme com o Senhor. Lázaro estava morto há 4 dias, um coração parado de bater há 4 dias, voltou a bater. A Bíblia diz que Jesus orou ao Senhor antes de ressuscitar Lázaro. A nossa oração ela não é poderosa, mas o Deus que nos ouve, Ele tem poder para realizar. Jesus orou em diversos lugares, orou no templo, orou na ceia. A Bíblia diz que Jesus orou na cruz, então nós vamos seguir o exemplo do Senhor e continuar orando, porque a nossa oração alcança um Deus poderoso, que tem poder para realizar coisas extraordinárias nas nossas vidas, igreja do Senhor. Nós já estamos encerrando a palavra, mas antes eu quero dar breves testemunhos aqui. O Ministério de Louvor vai me encerrar cantando e nós juntos clamando ao Senhor nesta noite. Essa campanha é a 10ª edição, como foi divulgado aqui. A maioria sabe que já é o 10º ano que nós realizamos essa campanha de 12 dias. Não é fácil, mas hoje mesmo o irmão falou uma verdade aqui. A gente pensa que é uma eternidade, 12 dias. Quando você começa a fazer a campanha, rapidinho já acabou. Aí a gente fica pensando, agora só o ano que vem para ter outra, mas tem culto, nós vamos continuar adorando a Deus, nós vamos continuar entrando para o quarto e clamando, quem vai para monte orar vai, quem ora na igreja vai vir orar, a campanha está acabando, mas a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso Deus continua muito vivo nos nossos corações e nós vamos dar continuidade nessa obra maravilhosa. Numa campanha, eu não lembro qual edição, se foi na primeira ou segunda, a diaconisa Rosimar, ela estava indo para a igreja sem o esposo, ó. E aí, numa campanha dessa, ela começou a fazer a campanha, começou a orar, a clamar a Deus. E o missionário Eudes, que era o irmão Eudes, que já estava há algum tempo fora da igreja, alguns anos, uns 8 anos, se eu não me engano,
vai para a igreja visitar, chega lá, ouve uma palavra, o Espírito Santo alcança o coração dele, convence o coração dele, ele levanta a mão de forma simbólica, porque a aceitação já estava dentro dele, era muito forte. Está aí esse obreirão, hoje é um missionário da casa do Senhor. Você fala: irmão Eudes, vamos trabalhar na obra física, vamos carregar terra, vamos carregar tijolo, vamos fazer massa. Ele está pronto. Irmão Eudes, vamos para a rua evangelizar. Irmão Eudes, vai pregar a palavra de Deus. Irmão Eudes, vai dirigir o culto. Esse é o poder de Deus, através da oração de quem tem fé. A oração de quem tem fé salvará o doente. Há um pouco mais de 17 anos atrás, pastor Caio estava lá no mundão, achando que a alegria era o mundão, ó, igual um pinto no lixo. No lixo mesmo, né, no monturo. E achando que estava bom, que a vida boa era aquela ali, separado da esposa, uma vida falida, um casamento desmanchado, o diabo batendo palma de pé, achando que a vitória já era dele. Aí a pastora Eliana foi para a igreja, a pastora Eliana orava, e aí um certo dia, o Deus Todo-Poderoso vai lá e faz o improvável, busca o pastor Cairo lá. Meus irmãos, do jeito que eu era, sabe como era para Deus pegar assim numa perna, num braço e sair arrastando no meio do asfalto assim, ó, embora. Mas Deus é bom demais, Deus pega a gente e carrega nos braços, meus irmãos. E me trouxe aqui nessa noite para pregar essa palavra, para dizer que Ele é bom, para dizer que tudo Ele pode. Quem me conheceu algum tempo atrás, eu nem gostava de igreja. Teve alguns que falaram: isso aí não dura uma semana na igreja. Quando eu anunciei, né, que eu estava indo para a igreja, não ia beber mais, teve uns que falaram: não, isso aí não dura uma semana, outro, não, é 2 dias no máximo. Eles falavam assim, né? Ninguém falava que não era nem um mês. E para a glória do nome de Jesus, há 17 anos, fui resgatado. Deus tinha um projeto na minha vida. Deus não queria que eu morresse. O inimigo queria me matar, mas Deus não queria que eu morresse. Então, para Deus salvar a minha vida é do jeito dele. Se eu continuo lá, né, o diabo poderia prevalecer. Mas eu aceitei o chamado de Deus, né? Um certo dia o Espírito Santo me convenceu e eu custei aguentar chegar a hora do apelo. Já estava aceitando Jesus no banco ali, querendo ir lá na frente. Demorava terminar a palavra para eles fazer o apelo, mas chegou uma hora que deu certo e eu levantei a mão, fui lá, recebi a oração, recebi um abraço de um pastor que era amigo meu da época do mundão, e ele falou, e ele já estava na presença de Deus e falou assim para mim: você vai ver como a sua vida vai mudar. E eu recebi como uma palavra normal, e os dias foram passando, acontecendo, e eu fui vendo, e até nos dias de hoje eu posso sentir o poder de Deus na minha vida. Eu não falo esse testemunho para a glória de Satanás, eu falo para a glória de Deus, para saber de onde Deus me tirou. Esse Deus é poderoso, igreja do Senhor. Eu estou alegre com a presença do Brunão aqui, ó. O Brunão estava sem tocar esses dias, não estava vindo para a igreja. Aí esse ano, para a glória do Senhor, ele vem nessa campanha aqui, num dos cultos dessa campanha, fica sentadinho ali no cantinho, lá atrás, ouvindo a palavra. Onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, é maravilhoso. Algo diferente tem que acontecer. E aí a palavra foi ministrada no coração dele. O Espírito Santo de Deus que estava presente naquele dia, que está no dia de hoje, também alcança o coração dele. Ele ergue a sua mão, tomando a melhor e maior decisão da tua vida. Hoje está aqui tocando. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, Bruno. Quando Saul estava atribulado, cheio do espírito imundo, eles mandavam chamar Davi para tocar o instrumento. E quando Davi tocava o instrumento, os espíritos imundos tinham que bater em retirada, porque não suportava aquele louvor. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu louvor, ele não fica só aqui, ele não se limita às 4 paredes. O teu louvor está subindo, é de lá que vem a tua vitória. Glorifique, igreja. Quem pode bater palma para Jesus nessa noite? Então bate palma para Jesus aí. Ele é digno, ele é merecedor, igreja do Senhor.